Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Simone Tebet. Na verdade, eu acho que eu vou arriscar dizer que isso não vai ser uma conversa, é uma aula mesmo. O nosso tema é a relação entre STF e Senado Federal a partir da decisão da primeira turma da Corte, Superior Corte, do nosso país, que decidiu por afastar o senador Aécio Neves e também orientar, acho que nem orientar, é mandar que se recolha às noites à sua residência. Essa decisão automaticamente reverberou aqui na casa, gerou uma reação. A expectativa que a gente tem nesse momento é de que chegamos a um desfecho mais harmônico possível, mas a nossa intenção aqui é explicar conceitualmente o que está acontecendo, como se relacionam os poderes, quais são as questões jurídicas implícitas nessa situação, para que você entenda melhor esse cenário que, para nós leigos que não somos da área do direito, é bem abstrato às vezes, né? E a senadora é uma acadêmica do direito, né? Então, ninguém melhor para dar essa aula para a gente do que a senadora Simone Tebet. Muito grata pela sua presença, Eu que agradeço, Tânia, eu que agradeço. Qual é a melhor forma? Esse é um momento histórico, né, senadora? Olhando para esse momento, falando sobre ele dessa perspectiva, o que nós teríamos para descrever desse momento? Bom, primeiro que a decisão da primeira turma do Supremo gerou muito mais do que um conflito entre os poderes. Os poderes são conflitosos, faz parte. Nós temos no sistema brasileiro, desde sempre, né, o princípio da tripartição dos poderes. Cada poder, né, dentro das suas competências e atribuições, mas são poderes que, embora independentes, eles são harmônicos, eles estão conectados. Um poder controla o outro, um poder fiscaliza o outro, e um poder não entra na esfera nem interfere na atribuição de outro poder. Acontece que quando a primeira turma, e não foi o plenário do Supremo Tribunal Federal, deu uma decisão que aparentemente contraria a Constituição. Eu digo aparentemente porque o Pleno do Supremo é soberano e pode dizer que não contraria a Constituição. Mas mesmo que contrariando ou não a Constituição, a partir do momento que a primeira turma deliberou sobre a atividade parlamentar de um membro desta Casa do Senado Federal, que tem pela Constituição, concordemos ou não, mas está na Constituição, imunidade parlamentar, tem a liberdade de dizer o que pensa, não pode ser preso sem prévia autorização dessa casa, salvo naqueles casos em flagrantes, isso nada aconteceu. O que causou estranheza ao Senado, e aí deixou de ser uma questão do senador Aécio, passou a ser uma questão do Senado, da Casa Senado Federal, que já teve grandes nomes e no futuro terá outros grandes líderes a dar sua parcela de contribuição para o Brasil, foi que o Senado Federal se sentiu diminuído e atingido na sua independência. Então, o que ficou claro foi o seguinte: de um lado, a Constituição dizendo o seguinte: um senador, para ter a pena restritiva de liberdade, ainda que em forma de medida cautelar, como disse o ministro. O ministro falou, mas não é prisão, é uma mera medida cautelar, onde o senador vai ter que se recolher à noite e está restringido no seu direito na liberdade de ir e vir. Seja o nome que se dê, você restringiu um parlamentar, seja no seu direito de liberdade de ir e vir, seja na sua atividade parlamentar. Ele tem um mandato eletivo e não é por ele. Ele foi eleito pela vontade popular, representar um Estado da grandeza do Estado de Minas Gerais. Então, não é um mérito, mas essa situação poderia ou não ter sido tomada pela turma e não pelo Pleno e sem autorização do Senado Federal. Na quinta-feira, nós tínhamos uma situação onde o Senado ia deliberar a favor ou contra essa situação. Porque aí chegou uma notificação do STF para a presidência do Senado Federal, não é isso? Dizendo o seguinte: o senador Aécio está afastado, né, e tem medida cautelar para se recolher. Criou-se aí mais do que uma instabilidade ou um conflito, que eu volto para o início da minha fala, uma crise institucional que eu não me lembro de ter visto antes. Essa crise precisava ser e precisa ser diluída. De lá para cá as coisas mudaram. Você falou, parece que estamos chegando num consenso? Sim. Primeiro porque o diálogo é fundamental. As instituições precisam dialogar. O presidente Eunício, dialogando com a presidente Carmen Lúcia, chegaram num consenso e a presidente falou, não, eu vou pautar para a semana que vem uma ação direta de inconstitucionalidade de um partido, que é o Solidariedade, que incidentalmente, ou seja, vai de alguma forma tratar dessa questão. É ou não possível o Supremo afastar um parlamentar sem prévia autorização do Congresso Nacional? Uma vez
que o Supremo já vai pautar a semana que vem, aliado ao fato dos advogados do senador terem entrado com recurso, com mandato de segurança, salvo engano, para rediscutir a questão da medida cautelar que restringia a liberdade dele, que o fazia se recolher noturnamente dentro da sua própria casa, a partir daí eu não tenho mais decisão. Então, o Senado não tem o que fazer. O que eu tenho? Eu tenho ainda algo que o Supremo vai fazer ainda. Ele vai ainda deliberar sobre essa questão. Se ele ainda vai deliberar sobre essa questão, o Senado não pode se antecipar, colocando o carro na frente dos bois, se antecipar e decidir em cima de algo que não existe. Até então, a primeira turma tinha decidido e não via recurso. Agora não, há um recurso, já tem relator que é o ministro Fachin. Então nós temos que aguardar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal antes do Senado querer tomar qualquer medida. Aí sim, sob pena de se inverter. Aí quem está entrando, violando a separação dos poderes, violando o que diz a Constituição, que diz que quem interpreta a Constituição, quem julga em definitivo é o Supremo, aí quem estaria fazendo tudo isso no sentido contrário, inconstitucional, seria o Senado Federal. Portanto, a melhor saída, a mais equilibrada, a menos conflitosa e a que pode fazer com que os poderes voltem a dialogar e em harmonia trabalhar para a sociedade brasileira, porque é isso que o povo quer, o povo não quer saber dessa conversa, é aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal semana que vem. Senadora, mesmo que não houvesse a ordem de se recolher à noite a seu domicílio, essa medida da primeira turma seria questionável? Seria, a meu ver, questionável. Eu acredito que, uma vez que nós estamos falando de uma Constituição Federal que estabelece regras em relação... É muito importante dizer o seguinte, agora é muito difícil esse discurso. Né? Porque você fala, parece que você está defendendo um parlamentar, você não está defendendo um parlamentar. Vamos pensar nos áureos tempos do Senado, naqueles grandes líderes que por aqui passaram, do Congresso Nacional, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Teotônio Vilela, vamos pensar nesses grandes nomes e nos grandes nomes que virão. Esses nomes, essas pessoas precisam da imunidade parlamentar, eles precisam, não da prerrogativa de foro, hein? Ele pode ser julgado lá na primeira instância. Estou falando da imunidade parlamentar, de subir na tribuna e falar contra qualquer autoridade sem medo de sair de lá algemado, porque ele está falando em nome do povo. Uhum. Então, essas prerrogativas, que não são privilégios, que estão na Constituição, eles não são para o parlamentar, mas para que ele possa fazer valer a vontade da população. Então, nós não podemos pensar no hoje, nós temos que pensar na instituição. Então, diante de tudo isso, a Constituição assevera todas essas prerrogativas do mandato. Quando uma turma, e não o plenário do Supremo, delibera um afastamento, ele poderia ter deliberado, mas ele teria que ter dito o seguinte: imediatamente, 24 horas, mande-se para o Senado, para que o Senado ratifique ou retifique, ou seja, confirme o afastamento ou não dê o afastamento. Isso foi o que a gente viu em plenário acontecer no caso do senador Delcídio, não foi? Que ali, ainda com mais razão, ali totalmente, o Supremo ainda havia, e houve questionamento, porque ali houve uma prisão em flagrante, né? Aqui nem isso tinha. Pronto, agora nós vamos tirar algumas dúvidas. Todo mundo se pergunta, quem não é do meio, os leigos, nós não iniciados, nos perguntamos, qual é a diferença de um caso para o outro? São muitas, são muitas. Porque no primeiro momento o que a gente mais ouviu por aí foi, poxa, mas com o senador Delcídio não foi assim, e por quê? Primeiro que, independente de ser parlamentar, aí sim a própria Constituição, ela não dá essa prerrogativa para nós, qualquer cidadão, presidente da República, governador, prefeito, senador, deputado, que for preso em flagrante, inafiançável, com crime grave, ele pode ser recolhido, e como aconteceu no caso do senador Delcídio. E mesmo nesses casos mais graves, a própria Constituição fala, manda-se para o Senado Federal, no caso de um senador, para que o Senado confirme ou não esta prisão. Imagine se naquele caso o Supremo mandou para nós, para que nós confirmávamos, e nós confirmamos, o senador Delcídio deve continuar preso. Que dirá num caso desse, onde o senador não é réu, eu não estou defendendo o senador, acho que ele tem que ser processado, julgado, e a justiça vai dizer se ele é culpado ou não, mas nesse caso ele nem é réu, o Supremo nem ainda teve condições de acatar a denúncia, ele não tem sentença, ele não estava em flagrância, quer dizer, não houve o suposto cometimento do crime, não estava acontecendo quando a polícia chegou, nada disso. Então, por que não passar por uma autorização, como diz a própria Constituição do Senado Federal? Então, isso realmente que nos deixou, assim, surpresos. E fico feliz
de que através do diálogo, do bom senso, e é isso que nós esperamos da justiça, que ela faça simplesmente justiça e puna quem tiver que punir, o Supremo, através da ministra Carmen Lúcia, está pautando para a semana que vem essa decisão. Gente, é uma aula e no tempo certo, porque o tempo exato do programa foi o tempo exato da sua explicação, senadora. Eu sou muito grata pela sua presença aqui conosco. Mais do que nunca aqui, no aguardo de que a justiça faça justiça, né? Repito aqui, com a espada da sabedoria e do bom senso, que é isso que todos nós estamos precisando para o bem do país. Grata pela sua presença, agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima!